Aprenda a tocar todos os acordes maiores no violão através dessa aula de um jeito fácil e descomplicado para você iniciante dominar o seu instrumento e louvar a Deus com excelência, amém? Bom, eu sou o professor Francis Tropiano e hoje estou aqui para te ajudar com essas dicas, sobre os acordes maiores. Primeiramente, entenda que você, quando ouvir um acorde maior, vai sempre estar sentindo algo mais assim, atrelado à alegria, atrelado a um dia de sol, por exemplo, a cor verde, enfim, tente atrelar, alinhar esse acorde, a sonoridade a algo ou a uma situação ou, no caso, a um sentimento, que é o de alegria. Então sempre entenda isso, que a música ela é som e silêncio, sim, numa ordem lógica, se combinando, aquela coisa toda, matemática, física, porém, ela serve para expressar sentimentos. Então você tem que sentir as emoções que a música assim traz. Logicamente, saber aí que todo acorde maior vai ter o mesmo sentimento. No caso, vamos lembrar que nós temos 12 notas ao todo na música. Isso porque além das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós temos ainda os acidentes musicais. Por isso, cada hora uma dessas notas vai ser o nosso baixo do acorde, que a gente chama de tônica ou fundamental, primeira justa, primeira perfeita, enfim, tem vários nomes, mas mais conhecido como tônica ou fundamental. E daí você, através dessa tônica, vai ter o quê? Cada hora uma dessas 12 notas sendo o baixo do acorde, a fundamental, a tônica, e assim você vai ter 12 acordes diferentes, porque como a tônica muda e a tônica dá o tom, dá o nome ao acorde, você vai ter um acorde diferente, porque a partir dela você vai ter uma relação de intervalos, de distâncias, que vão basicamente te dar a sonoridade do acorde maior. Para você ter uma ideia, basicamente todos os acordes maiores são feitos de tônica, terça maior e quinta justa. Não sabe o que é isso? Fica tranquilo, a gente tem aqui embaixo um link para você estar se matriculando no nosso curso de violão gospel para iniciantes desde o 0 até o avançado. Lá você vai estudar tudo isso e muito mais para a glória de Deus. Bom, agora então vamos aprender os acordes. Como fazer? Bom, primeiramente o acorde de Dó maior. Esse é um desenho bem clássico, do Dó maior. Eu sempre falo para os meus alunos que o segredo para colocar aqui os dedos no acorde não é colocar um dedo por vez. Isso acontece só quando você está aprendendo a fazer o acorde, mas você tem que se concentrar em colocar eles em grupo, todos de uma só vez, para que você consiga mudar rapidamente. Sempre aperte com a ponta dos dedos e os dedos sempre vão ter essa inclinaçãozinha, ao tocar aqui, ao apertar as cordas. Nunca deixe eles retos assim, dessa forma, porque daí os dedos vão resvalar em outras cordas e não vai sair nada legal. Por isso é legal as unhas dessa mão que está apertando aqui estar bem aparada também, tá? Então, Dó maior assim. Eu vou fazer primeiro os acordes abertos, sem pestanas, e depois os acordes com pestana, tá? Dó maior, próximo acorde Dó sustenido é pestana, então a gente vai para o acorde de Ré. Esse é o desenho mais tradicional do Ré maior. Agora, o acorde de Mi. Veja como eu tenho mudado, O acorde de Fá é pestana também. Vamos estar pulando aí o Fá sustenido, vamos para o Sol. Ok? O Sol pode ser feito assim ou ainda poderia ser feito assim. Os dois estão certos, beleza? E basicamente é porque os intervalos são os mesmos. Próximo acorde, Sol sustenido é pestana, então vamos para o Lá. Reparou que eu tenho falado acorde de Lá e não Lá maior, Dó maior, Sol maior? Isso porque não há necessidade de você falar que é maior. Quando a gente fala acorde de Lá, você não precisa perguntar, é maior ou menor? Não, já estou me referindo ao maior. Agora, quando é menor, aí sim eu sou obrigado a falar Lá menor, por exemplo. Mas aqui é um Lá maior, então eu só falo acorde de Lá. Não que seja errado, é só desnecessário, tá? O Lá sustenido, pestana, deixa pra lá. Vamos para o acorde agora de Si, que também é pestana, então deixa pra lá. Esses acordes que a gente usou pestana, eu deixei para falar aqui na parte B do vídeo, digamos assim, porque você vai estar utilizando 2 desenhos de acordes abertos para fazer todos esses acordes que faltaram. Isso mesmo, 2 desenhos de acordes abertos. Quando eu falo acordes abertos, são acordes que utilizam cordas soltas. Por exemplo, o Dó vai utilizar a corda Mi e a corda Sol soltas. Então, a gente chama de acorde aberto. Tá? Por causa disso. Já acordes fechados ou pestanas vão utilizar o dedo indicador pressionando todas as cordas do violão, ou 5 cordas ou 4 cordas, ou ainda mini pestanas que só pressionam 3 cordas ou 2 cordas. A verdade é que quando a gente utiliza o dedo indicador,
ou até mesmo o médio ajudando o indicador ali, para pressionar mais de uma corda já se caracteriza a pestana, por causa dessa peça do violão que chama pestana, e ela prende todas as cordas. Então quando eu faço um desenho aberto, por exemplo, o acorde de Lá, e eu quero simplesmente correr meio tom acima, se você não sabe o que é meio tom, seria basicamente a menor distância entre duas notas na música ocidental. Aqui, como eu estou fazendo acordes, que são reuniões de notas tocadas juntas, a regra é aplicada do mesmo jeito. Então, ó, se eu quero meio tom, eu vou tudo uma casa para frente, porque cada casa vai representar meio tom de instrumentos temperados. Instrumentos temperados são esses que são divididos com trastes, onde você tem as 12 notas da música. É muita informação? Sim, reveja o vídeo quantas vezes for necessário para tudo isso ir entrando na sua mente e anote. Você quando anota, você está escutando duas vezes ou falando duas vezes, enfim, você grava muito mais rápido, tá? Então, ó, acorde de Lá. Veja que eu não fiz agora utilizando os dedos 1, 2, 3. Eu fiz com o dedo 2, 3, 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ir uma casa à frente. Legal, Francis, o que eu tenho? Lá sustenido? Não tenho Lá sustenido. Aliás, daria para tocar aqui um flamenco? Tá, mas a ideia não é essa, não é aula. Mas não é aula para isso, Francis. É o seguinte, aqui você foi sim uma casa, todos os dedos, mas acontece que duas cordas que são do acorde aberto ficaram lá atrás soando na pestana. É aí que entra o nosso dedo indicador fazendo o papel da pestana e por isso chama-se pestana esse tipo de acorde. Então o que eu faço? Esses dedos foram todos uma casa para frente? Sim. O que eu faço? Então eu venho uma casa aqui e pressiono, né, o meu dedo indicador como se a pestana estivesse caminhando para frente. E aí eu vou ter o acorde de Lá sustenido, também conhecido como Si bemol. Por quê? Porque Si bemol seria Si menos meio tom, Lá sustenido é Lá mais meio tom, os dois são o mesmo som. Eu sei que você que sabe dos comas musicais vai falar, não é o mesmo. Ok, mas vamos entender que é o mesmo. Si bemol e Lá sustenido. Aí você tem o quê? O mesmo som, só que você está partindo Si e de Lá, né? Si você está tirando do meio tom. Então a gente fala Si bemol. Si bemol é o quê? Si menos meio tom. E Lá sustenido é Lá mais meio tom. Ao invés de eu falar para você, ô Joãozinho, toca aí Lá mais meio tom, eu falo assim, toca aí Lá sustenido, entendeu? Assim eu não preciso falar Lá mais meio tom, seria inconveniente falar desse jeito. Agora a mesma coisa se eu quiser falar bemol, né? Ô, toca aí Si menos meio tom. Não, primeiro que eu não tenho nem que falar O para as pessoas, né? Tem que chamar pelo nome. Mas eu não falo toca aí Si menos meio tom, não. Eu falo toca aí meu irmão, amado irmão, minha irmã, toca aí Si bemol. Aí sim você vai saber, ele quer Si menos meio tom. Eu tô dizendo isso porque tem gente que eu já fui tocar junto e assim, apareceu um acorde, sei lá, Lá sustenido, vamos supor, a pessoa sabia fazer, depois em outra música apareceu o Si bemol e a pessoa falou, não sei fazer esse acorde, mas como assim, você fez o Lá sustenido? O Si bemol é o mesmo. Não, eu não sei fazer esse acorde. Faz o Lá sustenido que vai dar certo. Tem certeza? Tenho certeza, vai dar certo, pode fazer Si bemol. Enfim, então o que eu faço? Voltando aqui, né? Eu vou fazer o quê? O Lá, o desenho de Lá vai ser muito útil, porque através dele eu vou ter aqui, ó, Lá sustenido. Olha que interessante, né? A dica da pestana é apertar as pontas, não pressiona tudo não, só a pontinha, ó, aperto com a ponta do dedo aqui e lá embaixo eu pego com a parte lateral, mais osso, cartilagem, enfim, não sei te dizer exatamente o que, mas é mais durinho, e aperta que vai sair o som mais facilmente. Bom, e aí você tem o Lá sustenido. Mais meio tom, o que você tem? Si. É isso mesmo, o acorde de Si você tem da mesma maneira, e veja, é o acorde de Lá. Né? Isso na música a gente chama de caged, que são os formatos, né, de Dó, Lá, Sol, Mi e Ré, aplicados com a pestana em outra região, dando uma outra sonoridade. Então vamos rever isso agora aqui, porque eu acredito que você deve estar assim com a mente fervendo de tanta informação. Vamos lá, com calma, ó. Acorde de Dó. Agora o Dó sustenido, eu vou colocar o baixo aqui, ó, Pã, em Dó sustenido, e vou fazer o quê? Pã, o acorde de Lá, só que na quarta casa. Virou Dó sustenido. Boa! O Ré já sabemos. E agora o acorde de Ré sustenido. Vou fazer a mesma coisa que eu estava aqui, ó, na quarta casa, na quinta casa é Ré, na sexta casa Ré sustenido.
bonito, muito bem. Agora o acorde de Mi, você já sabe. Para fazer o próximo acorde eu vou usar o próprio desenho de Mi e o mesmo esquema do Caged. Eu vou uma casa à frente e pressiono a minha pestana. Lembre-se, não preciso apertar aonde eu já tenho o dedo apertando, gente. Tem gente que fica fazendo força toda aqui no meio, sendo que o meio já tem dedos na frente apertando. O som sai a partir do dedo onde está apertando. Na verdade, não a partir do dedo, mas do traste que está na frente do dedo, porque o dedo só faz a corda relar no traste, que são esses ferrinhos, e a partir dali sai o som. Entendeu isso? Não é a partir do dedo. Se você não sabia sobre isso, nunca tinha reparado nisso, comenta aqui embaixo, vai ser muito divertido. Vamos lá. Ó, acorde de Fá. Legal, acorde de Fá. Próximo acorde é Fá sustenido. O que eu faço? Vou meio tom para frente. Do mesmo jeitinho, Fá sustenido. Agora o acorde de Sol. Se eu quisesse, eu poderia fazer assim, assim, do jeito que eu falei para vocês, mas eu poderia fazer com a pestana também, ó. Sol sustenido. Perdão, Sol. O Fá sustenido, Sol. Agora sim, Sol sustenido, a mesma coisa. E agora? Agora eu vou para o próximo acorde, que é o Lá. Poderia fazer aqui, ó, Sol sustenido Lá? Poderia fazer também. Você já pegou, né, que é só ir de meio e meio tom, que eu já tenho todos os acordes com um só desenho. Mas vamos continuar aqui, ó. Lá, e aí eu vou ter o Lá sustenido que eu já usei aqui para explicar para vocês sobre a pestana. E depois vou ter o acorde de Si. Muito legal. Olha que interessante, vamos fazer um experimento? Vamos fazer todos os acordes com um só desenho, o desenho de Mi. Ó, começando do próprio Mi, todos os acordes maiores. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, vou pôr o violão assim, Ré, Ré sustenido e Mi de novo. Na 12ª casa eu tenho repetição do que eu comecei lá atrás na corda solta, no 0, né? Por quê? Porque a 13ª vai ser igual à primeira, já que a gente tem 12 notas na música. Lembra disso? É só você lembrar que são 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos de Jesus. Enfim, nós temos 12 em vários lugares na Bíblia. Sabe mais algum 12 na Bíblia? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá? Temos também 12 meses no ano, mas enfim, vamos reter aí apenas a Bíblia. Se você sabe mais algum 12 na Bíblia, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Além disso, mais um detalhe, dessas 12 notas, 7 são naturais, como eu falei, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como também nós temos 7 dias na semana que Deus fez, né? 7 dias, temos 7 taças, 7 selos, enfim, que mais com 7 a gente vai ter na Bíblia? Comenta aqui embaixo que eu vou saber aí os seus conhecimentos teológicos e vamos unir tudo isso com a música para a glória de Deus, tá? Bom, continuando aqui, viram que eu fiz com um desenho só 12 acordes diferentes, né? 12 acordes maiores, né, que são do mesmo tipo, mas de altura diferente. Então nós temos os 12 acordes. Mas é lógico que eu não vou tocar assim, por exemplo, vou tocar uma música, vou fazer Sol, Dó, Ré, né? Por exemplo, vou tocar desse jeito a música, Sol. Fica meio fora, né? Fica muito mais fácil de tocar aqui, né? Então, eu sempre tento pensar na mudança de acordes numa postura onde eu trabalhe mais verticalmente, não tão horizontalmente. A não ser que seja a proposta mesmo da música, que você queira fazer mesmo. Tudo bem, sem problema. Mas a ideia é justamente você pensar no mais vertical possível. Isso com certeza vai facilitar bastante na hora de você tocar os louvores. Bom, esses são os 12 acordes maiores. Gostou? O que você acha da gente fazer uma série de vídeos com os tipos de acordes e a gente fazer acordes menores, aumentados, diminuto, com baixo alterado, né? No caso aí, os acordes invertidos, também sobre Caged, acordes com sétima, nona, quarta, 11ª, tantos acordes que nós temos aí que podemos fazer. Que tal? Se você gostou, deixa o seu joinha que eu vou saber que você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos, incluindo o pessoal do louvor. E lógico,
deixe aqui o seu comentário para que eu saiba que você realmente gostou desse conteúdo e eu faça mais coisas, né, mais conteúdo parecido com esse. E se você quer aprender violão comigo, com essa visão bíblica sobre o assunto, de forma descontraída, leve e facilitada para você, desde o zero ao avançado, em uma ordem cronológica ali, um cronograma tudo certinho para você aprender, me chama no WhatsApp ou vai diretamente no nosso site, que você com certeza vai se matricular e vai começar a aprender hoje para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.